E aí, pessoal, tudo bem? Tá rolando um debate público aí, né, sobre a questão da imunização do pessoal ou do tratamento medicamentoso, né? Existem essas duas possibilidades. Eu não vou entrar aqui no mérito desses tratamentos, eu não vou falar fisiologicamente, não é esse o ponto da questão. Eu quero simplesmente montar melhor a discussão, né? O próprio Einstein, ele disse, se eu tiver 1 hora para resolver um problema, eu vou gastar 55 minutos montando a questão. Porque se eu tiver com um problema bem resolvido a questão, eu acho a charada rápido. Então, na maior parte das vezes, as pessoas ficam confusas na própria discussão em si, né? Então é essa discussão que eu quero esclarecer um pouco algumas coisas, porque os argumentos têm sido utilizados de forma muito equivocada. Alguns conceitos científicos estão sendo totalmente deturpados na discussão pública, assim. Só tem bobagem, a grande verdade é essa. Não tem ninguém falando assim, com consciência, entendendo o que é ciência. Ciência virou um jargão assim, como você fala de futebol, assim, né? Todo mundo fala em qualquer boteco, então nós usamos esses conceitos de forma totalmente equivocada. A gente precisa voltar, né, entender de fato, né, montar essa questão, o que são alguns princípios da ciência, e é isso que eu quero colocar aqui nesse vídeo, para que a discussão se torne mais clara. Quais são as necessidades, de fato, que a gente precisa saber, para a gente ver se eleva um pouco a discussão pública, para a gente conseguir chegar, né, numa solução, porque do jeito que está, vai ficar disputa de time de futebol. Eu gosto do meu time, você gosta do seu time, a gente vai resolver nunca esse problema, né? Eu quero apenas esclarecer um pouco o que está acontecendo nessa discussão, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui dos princípios da ciência, é que eu preciso de uma unidade ontológica do real, né? Eu preciso garantir que o experimento que eu fiz hoje, amanhã, ele vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Quer dizer, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Essa aqui que eu preciso que as leis do universo, né, toda a ciência moderna ela é assentada em cima dessas leis, que existem leis, né, que são absolutas e que permitem que eu replique sempre o meu experimento, né? Então, quer dizer, aí existe uma estrutura lógica por baixo, a lógica sim, né, a lógica e a matemática, elas são sempre se repetem, né? São sempre a mesma coisa. 2 mais 2 são 4. Hoje 2 mais 2 vão ser 4, amanhã, eternamente. Antes de existir planeta, 2 mais 2 já eram 4. Isso não vai mudar. Agora, se eu pego 2 maçãs que eu plantei hoje no meu pomar e pego 2 maçãs da próxima safra, elas não são iguais. Então quer dizer, quando você traz para a estrutura da realidade, esses 2 mais 2 não são mais 4 como eram, né? Os 2 mais 2 são, mas 2 maçãs que eu plantei hoje não vão ser igual a 2 maçãs que eu plantei vou plantar na próxima safra. Existe o solo ele vai estar diferente, a temperatura está diferente, a pressão de oxigênio está diferente, enfim, as questões culturais até de quem vai colher ele está diferente, a tecnologia avançou. Então quer dizer, são vários fatores que quando você traz para a estrutura da realidade, eles se modificam. Isso eu acho que quase não existe cientista que sabe isso hoje, que isso é uma necessidade para a ciência. Por isso não existe prova absoluta na ciência, prova irrefutável, como as pessoas estão falando aí, prova. Não existe essa prova irrefutável, existe são evidências e graus de evidência. É uma coisa totalmente diferente de prova absoluta, não existe essa prova absoluta, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender, né, para iluminar um pouco essa discussão. Você ainda tem outras questões, né, os princípios que você precisa para formar uma ciência, né, que nesse livro aqui sobre o Edmundo Husserl, o Psicologismo, né, do Olavo de Carvalho, é um livro excelente para você entender essas bases da ciência. Ele ainda levanta os princípios da lógica, alguns princípios teóricos, né, como a questão da evidência, o nexo, a evidência indireta, e algumas questões práticas, né, a repetibilidade, o registro e você conseguir transmitir esse conhecimento. Tá? Essa parte eu vou pular porque não vai ser relevante. Basta esse primeiro princípio da ontologia real, do real, para eu já mostrar que não existe prova absoluta na ciência. Por mais, mas foi um experimento randomizado com não sei o que, não interessa. Você não garante que amanhã o mundo vai ser o mesmo, as pessoas vão ser o mesmo. Existem sim graus de evidência. Lógico, se eu tiver um estudo com mais tempo, com mais pessoas, é muito melhor, tá? Mas ainda assim não vai ser uma prova absoluta. Eu estou sempre trabalhando com graus de evidência, eu vou comparar um grau de evidência com outro grau de evidência. E os riscos também, é tudo muito subjetivo, gente. Esse é o ponto que eu quero entrar. A gente tenta se enganar achando que está tornando as coisas objetivas, e não tá. Não tá. Sempre vai ter um certo grau de subjetividade. O que não quer dizer que a gente não tenha que buscar como um ideal essa objetividade. Eu vou buscar. Você vai fazer uma obra de arte, você quer que você idealiza que ela seja perfeita, mas você sabe que ela não vai ser. Você vai parar em algum ponto ali no meio do caminho, se aproximando da perfeição. Assim é a ciência. A gente tem um ideal que ela seja objetiva, para que eu possa, né, independente de quem ela está fazendo, independente do partido, independente do tipo, isso seja uma prova objetiva, mas nunca é totalmente objetiva. Você pode se aproximar um pouco mais, um pouco menos. E hoje está todo mundo muito longe desse ideal, porque as pessoas estão se comportando como se estivessem defendendo um time de futebol. Então não está sendo nada objetivo. Esse é o ponto da questão. O que era para ser um pequeno grau de subjetividade, hoje está se tornando praticamente só a subjetividade vale. As pessoas estão contrariando até a lógica básica. Né? Eu falei que não precisava falar dos princípios da lógica, talvez precisasse, porque as pessoas estão desrespeitando até mesmo os princípios da lógica. Assim, sem perceber. O pior é isso, não é nem às vezes maldade, é porque sempre a pessoa já está tão acostumada com essa discussão corrompida que ela passa por cima da lógica sem perceber, por hábito. Né? Uma coisa que, assim, é no mínimo se espantar. Né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero, essa breve introdução que eu fiz, é para mostrar que não existe prova irrefutável. Para cada prova que eu lanço, por conta dessa dificuldade, né, dessa modificação da estrutura da realidade, eu sempre posso criar uma refutação. Para cada prova existe uma refutação. Vou dar um exemplo básico aqui. Aconteceu um crime, alguém assassinou alguém. Encontraram a arma do crime na casa de um sujeito. Isso é uma prova que ele matou. É uma prova sob certo aspecto.
Você pode lançar uma contraprova que a arma não era dele, alguém botou lá. Ah, mas tem a digital dele. Tá, isso é uma prova, sob certo aspecto, mas você pode mostrar que ele pegou porque a arma estava lá na casa dele. Então, quer dizer, lógico, chega um ponto que a gente aceita essas provas. Tá? Não porque elas são irrefutáveis, mas porque por bom senso você aceita. É esse ponto que eu quero chegar. Em algum momento você vai precisar de alguém com bom senso para falar, bom, essa quantidade de provas aqui ela é o suficiente, não precisa mais. Né? Você vai tentar refutar, assim, não quer dizer que a discussão vai chegar ao fim, mas você chega a um ponto aceitável. Qual é esse ponto aceitável? Né? Porque é aquilo que eu falei, você tem duas possibilidades de tratamento. Para um tratamento, você pode pedir prova, ficar refutando, e nunca ser o suficiente. E para o outro, você aceitar na primeira evidência que mostram. Ah, tá bom, tá valendo. Então quer dizer, e as pessoas estão fazendo isso como se fosse time de futebol. Um lado sempre acha que a prova do outro não vale, e vai refutar, e aceita a própria prova. A minha prova vale, a sua não vale. E o outro lado é a mesma coisa. Refuta, e a primeira. Então quer dizer, isso não é ciência, gente. Isso aí é conversa de boteco, é conversa de time de futebol. Né? Eu acho que o Flamengo é melhor, o outro acha que o São Paulo é melhor, e a gente vai ficar discutindo eternamente e vai chegar a uma conclusão. Isso não tem nada de científico. Esse é o ponto que a sociedade e os próprios cientistas, tá? Se você vê as entrevistas, os próprios cientistas, os próprios médicos, né? Não é nem a minha especialidade, mas eu sei que os próprios médicos alegando isso, que vem colegas fazendo isso meio que como se fosse um time de futebol. E assim a gente nunca vai chegar a uma solução para nada. Não é para isso não, para nada. Vai voltar o barbarismo. Daqui a pouco vai estar um dando o artigo na cabeça do outro querendo provar. Vai partir para a luta física, porque os próximos passos são esses. Se você entender os princípios da lógica lá, do jeito que está indo, vai partir para a agressão física daqui a pouco, para ver quem está com a razão. E acho que a razão é justamente para não precisar chegar nesse ponto, né? Esse é o objetivo, por isso que a gente precisa relembrar esses aspectos, né, racionais. Então, outro ponto que eu queria lembrar é que todas as grandes teorias científicas, até hoje, elas ainda são discutidas. Isso não chega ao público. Né? O darwinismo, por exemplo, até hoje ele é muito discutido. Você tem um grupo de especialistas que acham que aconteceu a teoria da evolução. A própria teoria do Darwin já foi refutada. E as pessoas já nem tentam mais. Mas já existiram outras tentativas próximas, ou não tão próximas assim, e outras refutações. Eu, particularmente, né, li livros sobre a teoria do design inteligente, eu acho que não foi daquele jeito ali. Mas tem gente que acha que foi. Enfim, isso é normal. Por quê? Essa discussão ela continua. O Big Bang, essa discussão ainda continua. Né? Você teve o Stephen Hawking com a teoria que mal lançou a teoria dos múltiplos universos, já teve gente refutando. Né? O Albert Einstein, para provar a teoria da relatividade, ele ficou mais de 20 anos e as pessoas não acreditavam. E logo assim que ele né, supostamente comprovou, porque não é uma comprovação absoluta, já apareceram infinitas refutações e até hoje ainda existem essas refutações. Você tem um exemplo do próprio Newton, que era antes da Einstein. As pessoas justamente não queriam acreditar no Einstein porque elas confiavam tanto no Newton que elas não poderiam acreditar que existiriam alguns erros teóricos ali na teoria do Newton. Né? Então quer dizer, elas consideravam que Newton tinha respondido todos os problemas ali da humanidade e elas não queriam. Né? A teoria do Einstein mostrava alguns pequenos equívocos teóricos, né? Principalmente em grandes distâncias, né? Não no nosso mundo físico aqui, mas a nível do universo. Então quer dizer, as pessoas não queriam acreditar que Newton pudesse ter algum erro ali na teoria dele. Então quer dizer, toda teoria ela está sempre aí para ser questionada e vai evoluir ou não. Então, quer dizer, não existe essa noção de prova absoluta. Se você pegar outro exemplo, é a questão do universo ptolomaico. Ele ficou mais de quase 2.000 anos, as pessoas acreditando que era daquele jeito, até que veio alguém. Já tinha outras teorias, né, muito antes, quase junto com ele, outras teorias, com o Sol no centro, né, aqui na nossa galáxia, mas as pessoas deram mais credibilidade ao ptolomaico. O que basta esse exemplo, né, eu ia até utilizar outros aqui para mostrar que não tem a ver com maioria. A maioria achou que o Ptolomeu estava certo. Por quê? Porque naquele momento parecia, você não tinha como verificar os equipamentos que você tinha hoje, parecia que o Ptolomeu estava certo. As pessoas deram credibilidade a Ptolomeu. Não só isso, questões culturais também. Então as pessoas queriam acreditar que a Terra estava no centro por questões culturais. Então quer dizer, a maioria, às vezes, ou quase sempre na ciência, o próprio Karl Marx disse isso, a maioria é quase sempre errada nessas discussões. Entende? Então quer dizer, por quê? Porque ciência não é uma questão de maioria. Você tem aqui todas as pessoas, e a partir do momento que as pessoas vão estudando mais, elas vão sabendo mais, elas vão formando, sem saber ou não, uma hierarquia. E na hora, a opinião teoricamente mais científica não vai ser o do povão aqui, vai ser o do cara que estudou mais aquele assunto. Necessariamente, essa noção de ciência, ela é um pouco hierárquica. Não é porque eu quero que seja não, gente, é porque é assim, não tem jeito. Como é que você vai comparar a opinião de um especialista que passou a vida estudando aquilo e de um cara que nunca estudou o assunto quando, cada um acha uma coisa, tá, tudo bem, mas você vai dar credibilidade a quem? O cara que estudou o assunto ou o cara que nunca estudou? Então não é só uma questão de quantidade de gente para um lado e quantidade de gente para o outro. Não é isso também, isso é outra. Você vê as pessoas tentando, na quantidade, na maioria, convencer o outro. Isso não tem nada a ver com a maioria. Né? Você vê que no julgamento de Sócrates ele foi. A maioria ali venceu que tinha que matar ele. Justamente o criador da ciência. Você vê que ironia do destino. Né? O destino cria essas ironias. No próprio julgamento de Cristo, quando estava ele lá com os sacerdotes judeus, foi condenado. A maioria achou que ele tinha que ser condenado à morte. Então quer dizer, o negócio não é bem assim, tá, gente? O negócio é mais embaçado, um pouco, é mais complexo. Né? Eu vou explicar como é que a gente resolve essa situação sem ter uma resposta definitiva, tá? Vou chegar lá. Cada um fica, enfim, uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que eu já falei que você precisa dos dois tratamentos, e uma coisa não tem nada a ver com. Os dois podem ser bons ou os dois podem ser ruins. Isso não quer dizer nada. Então, como é que você resolve essa questão, pessoal? Na minha humilde opinião, né, uma coisa que eu quero colocar ainda em livro, ainda não coloquei, não sei se alguém já falou mais ou menos assim, acho que já teve outros autores que já colocaram, mas na minha humilde opinião,
O primeiro princípio científico é a sinceridade. Não há ciência se você não tiver pessoas morais, bem intencionadas, que querem de fato ser sinceras. Enquanto você tiver pessoas que querem defender grupos, não existe ciência. Vai virar tudo uma disputa política, uma disputa por poder. Eu vou defender o meu grupo, você vai defender o seu grupo. Né? Então, sem essa idoneidade, honestidade do pesquisador, do cientista, não há ciência, simplesmente não há. Se ele não for sincero, né, não à toa, a ciência ela surgiu num ambiente cristão. Né? Ela poderia ter surgido no Egito, poderia ter surgido na China, poderia ter surgido em outros lugares, mas ela surgiu numa sociedade que tinha essa base cristã, que tinha a base da confissão, né? Isso foi fundamental. Ela surgiu no ápice ali da cristandade, num período onde as pessoas, por mais que elas já não respeitassem tanto algumas ideias religiosas, aquela moral que formou a sociedade, você respeitar o próximo, você amar o próximo, de uma maneira geral, ela era respeitada. Você confiar no próximo. Sem essa confiança não existe ciência. Por quê? As pessoas acham que ciência não precisa de fé. Precisa sim. Porque se sair um artigo lá na Austrália, eu vou precisar confiar que esse cara foi... Cara, existe 1 milhão de possibilidades do cara contaminar um estudo. Basta ele não usar uma luva. Pronto, já era, já foi. O cara esqueceu a luva, usou a luva errada, usou a seringa errada. Usou a temperatura do ar-condicionado, pronto, já modificou o estudo. Então, quer dizer, se não houver confiança, como é que eu vou acreditar no cara que fez um estudo lá na Austrália, o outro em Hong Kong, o outro na China, o outro nos Estados Unidos? Quer dizer, sem confiança, gente, não há ciência. Sem essa sinceridade, não há ciência. E sem fé também não há ciência, porque eu preciso ter fé. Por ser confiança, o que é fé, gente? Só que as pessoas já não sabem mais o significado das palavras. Ela acha que ciência é só razão, 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 e que a fé não tem razão nenhuma. Pelo contrário, uma coisa é indissociável da outra. Eu vejo que eu confio na ciência porque eu tenho fé naquelas pessoas que fizeram, e eu tenho fé por quê? Porque a razão me mostra que eu posso ter fé, porque a ciência avançou tanto até hoje com essa confiança, a razão me mostra que eu posso ter fé. Com a religião é a mesma coisa, eu confio nos milagres, por quê? Porque pessoas aparentemente honestas falaram e eu confio nelas, e é irracional para mim acreditar nelas. Simples, não existe. Então, isso é questão até para um outro vídeo, nessa questão da discussão em razão e fé. Mas sem essa questão moral, sem essa questão até de confiança no outro cientista, não existe ciência. Aí vira realmente isso. Vira uma disputa de time de futebol, eu acho uma coisa, eu acho outra, o meu time é esse, e aí você coloca interesses financeiros, um tratamento ele vai gerar bilhões, o outro não vai, e aí? Sem confiança, sem sinceridade, eu vou ganhar bilhões ou não? Eu vou defender esse aqui que eu não vou ganhar nada. Será que a gente forma hoje esses cientistas? Né? Então, é aí que eu quero ponderar como é que a gente resolve essa questão. Essa questão não tem a ver com maioria, não tem a ver com o que a mídia está dizendo, essa questão tem a ver com o que a gente já não tem mais na nossa sociedade. A gente precisa de um cientista que não seja só um especialista que só se preocupa com as publicações de 2020, com os últimos artigos que saíram. Você só vê a discussão sendo pautada nisso. Com isso você nunca vai resolver o problema, vai ser sempre uma discussão de boteco. Eu acho que esse artigo aqui vale mais, eu acho que o outro artigo vale mais. A formação de cientista, ela é uma formação técnica, é uma formação cultural e é uma formação moral. Sem esses 3 fatores, esse cara não resolve nem qual medicamento ele dá, assim, qual remédio ele usa para matar barata na casa dele. Ele não consegue resolver, porque vai ter artigo para um lado e artigo para o outro aí. Como todas as discussões científicas. Então você precisa de uma formação científica, técnica, ele precisa ler esses artigos sim, de 2019, 2020, que estão saindo, mas ele precisa de uma formação cultural mais ampla. Né? Será que algum cientista hoje estudou Aristóteles, estudou Platão, né, e fez esse apanhado histórico, entende o que é ciência, entende essa ontologia do real que eu falei, entende os princípios da lógica, entende as necessidades práticas, entende as questões culturais, porque tudo isso tá na discussão, gente. Então, quer dizer, não adianta você achar que só com o artigo de 2019 vai resolver essa questão, porque não vai virar time de futebol. Eu acho que o meu time é melhor, você acha que o seu time é melhor. Né? Então você precisa dessa formação. Você tem, por exemplo, o caso, vou citar um exemplo aqui do Bertrand Russell, que era o maior lógico do século passado, mas achava que você tinha que resolver o problema da União Soviética soltando bomba atômica lá. Então, quer dizer, o cara era um lógico excepcional, talvez o melhor do século, mas por uma questão humana, política ali, ele tinha uma solução completamente doentia. O cara fala, o negócio desse tem que ser preso. Você não pode admitir. Como é que você vai fazer para não ter uma nova guerra, você vai preventivamente soltar bomba atômica lá? E as pessoas inocentes? Espera lá. É assim que resolve uma questão? Só com a lógica, pura e simples? É só uma questão matemática? Ah, vai morrer menos gente, então não importa, vou jogar um monte de bomba lá. Não é assim. Então, quer dizer, as pessoas às vezes confundem habilidades específicas com essa formação do sábio. A formação cultural, a formação moral que eu estou dizendo, sem essa formação mais ampla, não existe solução para problema nenhum. Né? E essa solução ela nunca vai ser totalmente objetiva, vai contar um pouco com a subjetividade. E você vai acreditar não porque ele te provou 100%, mas porque você confia na pessoa. Em última análise, você vai confiar naquele indivíduo, aquele indivíduo está preparado para tomar essa decisão. Eu confio moralmente ou naquele grupo de indivíduos, né? Enfim, não estou querendo dizer que precisa ser uma pessoa. O ideal é que não seja uma pessoa só, né? Porque senão vai virar uma ditadura, tem que ser vários, você tem que formar vários sábios. E aí sim, esses sábios eles vão conseguir chegar, teoricamente, a uma discussão, né, mais coerente, que nunca vai ser uma prova absoluta, mas que vai ser moralmente, culturalmente e tecnicamente mais coerente, porque senão eu sempre refuto as suas provas e você sempre refuta as minhas e a gente nunca chega numa conclusão. Acaba vendo, quem tiver mais mídia em cima vai ganhar, e a ciência vai perder. O que deveria ser mesmo o melhor tratamento não vai ser, porque o outro lado ele tem mais força política, tem mais poder, tem mais armas, tem mais mídia, e aí esse lado ganha.
É isso que eles querem. Quem tem o poder quer que tudo se transforme em uma discussão política, uma discussão de força. Porque na força ganha quem tem mais força. E a ciência ela veio justamente para o contrário. Para, como Sócrates, um homem sozinho, mostrar que todo o meio estava errado. E tanto mostrou que eles tiveram que matar ele. Porque, bom, esse cara mostrou que tá todo mundo errado, só ele tá certo. Então vamos fazer o quê? Vamos matar esse cara. Pronto, resolveu o problema. Foi assim que a maioria na força resolveu o problema. Você tinha um cara que estava certo, estava todo mundo errado, mataram o cara, resolveu o problema. É isso que está acontecendo hoje. Ah, se tem um cara falando o contrário, tira a verba dele, tira a mídia dele, manda ele embora lá da... Até com o jornalista, o cara dá uma opinião errada, o cara manda ele embora. Dá uma opinião diferente. Pronto, resolveu o problema. Ganhei cientificamente a discussão. E a ciência hoje foi isso. Você demite o cara, você corta a bolsa do cara, ganhou a discussão científica. É isso que é ciência, gente. Né? Então, quer dizer, cadê a formação desse indivíduo? Formação histórica, entender o que é ciência. Eu não estou dizendo que eu sou esse cara, não, tá, pessoal? Tento um pouquinho na medida do possível, até porque, principalmente essa questão, eu não sou mesmo, não sou dessa área, minha formação é outra, mas eu acho que cabe a todo cientista de qualquer área ter o mínimo de noção para entender o que é a ciência, quais são esses princípios da lógica, quais são essas condições práticas, né? O que disseram os grandes nomes da história, o que eles pensavam sobre ciência. Será que eu vou resolver só com os artigos de 2020? Toda discussão, às vezes eu vejo, você traz os cientistas de hoje, eles só falam isso, artigo de 2020. Não é assim. Mas o que é ciência? Qual ciência você está propondo? Existem tantos modelos diferentes de ciência ao longo da história. Será que o cientista de hoje sabe disso? Ele sabe qual é o mais adequado para resolver cada questão? Será que ele conhece? Ou ele é o cientista ele vira um técnico? Se ele só tem o conhecimento técnico, ele vira um técnico. Ele não é um sábio, né? Que era o que Platão e Aristóteles diziam. A formação do sábio. Assim que o negócio começou, e por isso que deu certo. Hoje a gente está invertendo a lógica. A ciência ela veio para libertar o homem. E hoje ela está aprisionando. O mais forte está conseguindo se impor no mais fraco. Na força, na pressão, na política, na mídia, no marketing, né? No bombardeio, excluindo. Isso que virou a discussão científica hoje. Né? Bom, eu trouxe aqui, né, o roteiro, acabei bagunçando tudo, não sei nem se eu falei tudo. Tem um último exemplo aqui que eu coloquei, né? A gente esquece, mas Hiroshima e Nagasaki também foi ciência. A bomba atômica quem fez foi um cientista. Ou você acha que não foi um cientista que fez aquilo ali? Então, quer dizer, a gente está preocupado com essa formação cultural, moral desse cientista, ou está preocupado com o técnico? O técnico é o seguinte, você vai falar para ele, construir uma bomba ali para destruir aquela cidade, ele vai construir. Como os engenheiros nazistas falavam, não, mandaram fazer, eu fui lá e fiz. Mandaram fazer um campo de concentração para matar um monte de gente, eu falei, fiz, eu só fiz o meu trabalho. O cara lava as mãos ainda, acha que não tem culpa, acha que não tem responsabilidade. Esse é o cientista que a gente está formando, cada vez mais. A gente viu o que aconteceu com o nazismo. Todo mundo lá era cientista, porra. Ou tu acha que os caras construíram aquilo lá de orelhada? Era um monte de burro ignorante. Ah, não, de uma hora para outra, só na ideologia ali vamos construir. Surgiu, não, estudos científicos. De pessoas, né, supostamente capacitadas. Capacitadas sobre um viés, mas uma formação ampla, será? Formação moral? Né, parece que não. Então, quer dizer, se a gente não voltar lá, a ler um pouquinho de Aristóteles, ler um pouquinho de Platão, ler um pouquinho de Sócrates, entender, pô, deixa eu ver como é que é, qual que é o objetivo desse negócio. Né? Ler um pouco também de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, outros grandes nomes, Kant, Marx, Hegel, enfim. Do outro lado também, entender o todo. Na verdade, você só tem a sua opinião quando, na verdade, não existe sua opinião. Quem fala, é a minha opinião, quem fala isso é um idiota, não sabe o que está falando. O que existe é o seguinte, você pega a opinião dos sábios, e aí você vai ter várias opiniões. Aí você começa a formar. Não, bom, eu vou pegar um pouquinho desse aqui, vou pegar um pouquinho desse aqui. Ou você acha que você sozinho sabe mais do que toda a história da humanidade. O cara que fala isso é um idiota. Na verdade, todo mundo, esse negócio de pensar com os próprios minhocos é coisa de idiota. Todo mundo que pensa com os próprios minhocos é um idiota. Você pode o seguinte, botar a opinião dos sábios ali e até pegar uma parte de um, uma parte de outro. Eventualmente você vai acrescentar uma vírgula. Pode acontecer, eventualmente acontece, alguém acrescenta alguma vírgula. Mas de uma maneira geral, gente, o cara que achar que ele sozinho está superando todo. O cara que fala que está pensando com os próprios minhocos é isso que ele está falando. Então quer dizer, ele não sabe de onde veio a própria opinião, está repetindo a opinião de alguém e nem sabe de quem. É isso que acontece quando o cara fala que está pensando nos próprios minhocos. Esse cara que fala que está pensando nos próprios minhocos é o mais manipulável de todos, é o que está sendo mais manipulado. Porque ele nem sabe de onde veio as ideias dele. Então o mínimo que a gente tem que fazer é rastrear de onde veio essas ideias. Para saber com quem você está concordando e com quem você está discordando. Ou com qual parte você está discordando. Né? Eu dei um exemplo aqui, eu discordo da maioria, né, de boa parte das ideias que eu marco. Mas outra parte eu concordo. Você tem um exemplo, uma frase dele aqui que eu concordo. Quando ele disse que a maioria está geralmente errada. Nessa frase eu acho que ele foi perfeito. Tem outras frases que eu discordo. Assim acontece Platão, assim acontece. Assim você vai formando uma opinião. O resto é palhaçada, é boteco. Já teve discussão de futebol, o meu time estava em primeiro, o time do cara estava em último, o cara quis discutir que o time dele era melhor. Bom, né, no futebol isso acontece. O tempo todo. O cara está com o pior time do campeonato e acha que é o melhor. Será que a ciência vai virar isso? Vai pegar a prova mais obsoleta e vai achar que é a prova top? Tá, pessoal, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que não exista um grau de evidência na ciência. Existe, mas não é só isso. Eu tô dando um passo atrás e montando inserindo essas provas dentro do seu lugar, porque senão vira tudo uma questão de mera opinião. A minha prova é sempre a melhor e a sua é sempre a pior. Bom, então acho que é basicamente isso. Beleza, pessoal? Obrigado aí por assistir. Se você chegou até aqui, segue o canal, curte, comenta aí e até a próxima. Forte abraço.